Todos nós sabemos que a segurança pública no Brasil ela é constituída de muitas mazelas, né, galera? Muitas mazelas. É a justiça que fica flertando com a bandidagem, né? É a política brasileira que fica flertando com o crime organizado, né? E o policial, seja ele policial militar, civil, policial penal, aquele que atua na segurança privada, é que sofre com esses atritos entre as instituições e contradizendo o que a sociedade majoritária pensa, né, galera? E hoje o tema que eu vou trazer para vocês aqui é um tema de suma importância, que é sobre a saúde mental do policial, seja ele militar, penal ou civil. Beleza, galera? Bom, eu sou policial já há um bom tempo, né? E eu tenho propriedade e experiência suficiente para falar sobre esse tema, porque eu já sofri, eu já adoeci mentalmente, né? E o que eu falar aqui, eu falo com muita propriedade, com muita seriedade, sem medo de falar que eu adoeci, pois é um assunto muito sério. Infelizmente, nós temos um índice muito grande, né, de profissionais, de excelentes policiais aí que adoecem, né, ficam calados, não conseguem lidar com o problema psiquiátrico, com o problema psíquico, né, com a saúde psicológica e acaba ceifando a própria vida, beleza? Eu falo isso porque eu já adoeci e eu conheci como funciona o cérebro da gente, beleza? Foi uma experiência empírica, não foi experiência através de estudo, foi uma experiência empírica. O que eu aprendi é que o cérebro da gente é como qualquer outro órgão, né, como um bíceps, como um peito, como a perna, né, que você malha para poder fortalecê-lo. A mesma coisa você tem que fazer com o seu cérebro. Você tem que inflar o seu cérebro ali com nutrientes, com coisas boas, né, e expurgar tudo ali que tiver de ruim. O seu cérebro é um órgão como qualquer outro, né? Ele adoece e você tem que saber tratar, ok, galera? Não adianta negar, não adianta ser preconceituoso com doença psiquiátrica, né? Porque tem cura, beleza, galera? Bom, eu vou contar um pouco aqui da minha experiência para que vocês entendam o que eu passei e como que eu adquiri essa experiência, né? Para falar o que eu vou falar aqui agora. Eu comecei, a minha primeira unidade que eu trabalhei foi no presídio São Joaquim de Bicas 2, em São Joaquim de Bicas, Minas Gerais, fronteira ali com Betim, uma cidadezinha pequena, né? E ele possui 3 unidades prisionais. E eu comecei lá, São Joaquim de Bicas 2, né? Com os meus 25, 26 anos de idade, novo, né? Sem muita experiência na área de segurança, né? Mas com muita força de vontade para trabalhar. Beleza, galera? E ali, né, infelizmente, eu comecei no sistema prisional numa época ainda que existiam muitas e muitas mazelas, né? Era um assédio moral extremo da parte dos gestores, dos diretores com relação ao subordinado, né? Era um assédio moral gigantesco, galera, que vocês não têm noção. Né? Diretor, ele queria te chamar a atenção, ele te levava para dentro de uma sala junto com seus comparsas, né? E ali te dava expor, te jogava abaixo dos cachorros, né? Você, sem testemunho algum, não tinha como comprovar aquela agressão, aquelas injúrias, aquelas difamações que aconteciam ali, né? Eles te davam expor como se você fosse, né? Não vou falar nem um cachorro, porque cachorro merece respeito também, não é, galera? E eu peguei essa fase de muita como é que eu posso dizer, falta de respeito por parte dos gestores, né? E peguei uma etapa também, galera, aonde que haviam muitos corruptos. E nessa época que eu trabalhei em São Joaquim de Bicas, foi uma época onde que a pior fase de corrupção que a gente identificou lá foi uma corrupção por parte da direção, por parte dos gestores da unidade, beleza? Foi descoberto, foi levado para a corregedoria, foi feito os inquéritos, beleza? E a casa deles caíram. Mas enquanto eles permaneceram lá, fazendo as armadilhas, as artimanhas deles, foi um período muito ruim, né? A gente que trabalhava corretamente,
tinha muito medo das falcatruas, de todas aquelas pilantragens que aconteciam ali. A gente tinha medo de respingar nele, a gente tinha medo de que fosse forjado algo contra a gente para que tirasse o foco de cima deles, né? E nessa época, nesse período em que havia ali uma direção corrupta, né, onde que havia ali todo esse tipo de problema ali, foi uma época em que eu estava recente ainda no sistema prisional, né, foi minha primeira unidade, e eu não consegui me dar bem assim com aquelas situações. Era algo que me preocupava muito, era algo que me deixava muito estressado, preocupado, ansioso, né? E acabei ficando doente mentalmente, né? O estresse meu estava elevadíssimo, eu não tinha paciência com a minha namorada, atual esposa na época, né? Ela pediu para eu poder ensiná-la a dirigir. A gente tinha um Ford Ka 2007, sabe aquele Ford Ka baratinho, todo arredondado, né? Um Ford Ka 2007, né? E ela pediu para eu poder ensinar ela a dirigir. E todo mundo sabe, né, que para você ensinar uma pessoa para dirigir é difícil, já é estressante por si só, né? Mas naquela época eu estava com um estresse muito elevado e eu lembro de um fato que ela cometeu alguns erros na direção, né? E eu acabei dando um soco no painel do carro, e o painel do carro acabou quebrando, né? Acabou quebrando e ela acabou chorando, acabou saindo do carro, não quis mais pegar para dirigir porque ficou traumatizado, né? Uma vez também eu fui ao supermercado com ela, eu não estava tendo paciência de esperar ela escolher um produto na prateleira, né? Gritava com ela, vambora, bora, né? Realmente, eu estava assim, explosivo, estressado, sem qualquer paciência dentro de mim por conta do estresse, né? E o estresse, né, acumulando ali no dia a dia de trabalho, a escala também era uma escala mais apertada, né, galera? Não é a atual escala que eu trabalho hoje, 24/72, antigamente era escala 12/36. Era uma escala mais apertada, né? E o cansaço, o estresse mental, ele acumulava com mais rapidez, beleza? E naquela época, o estresse começou a consumir, né? Sem que eu entendesse, sem que eu percebesse, o estresse começou a consumir os nutrientes do meu corpo, né? Eu comecei a ter a imunidade baixa, estava gripando com muita facilidade, né? Menino novo, 25, 26 anos, né? No alto aí da testosterona, e comecei a ter gastrite nervosa, né? Dores fortíssimas no estômago, né? E também começou a me dar alopécia. Alopécia, para quem não sabe, é aquelas falhas que dá na barba, na cabeça, né, no cabelo. Eu sou careca hoje, né? Sou calvo, mas é por pura genética, né, galera? Mas antigamente, lá para meus 25 anos, eu tinha cabelo. Hoje meu cabelo tá ralo, lateral aqui e ralo aqui em cima. E eu passo gilete para ficar tudo, né, peladão. Né? Mas tive alopecia, né? E eu comecei a perceber esse alto grau de estresse que eu estava, né? E na época tinha um agente penitenciário que trabalhava comigo lá, da minha equipe, e ele fazia faculdade de farmácia, né, galera? Fazia faculdade de farmácia. E o que acontece? Nessa época, eu observando esse meu estresse, que eu já estava perdendo já o controle, perdendo o equilíbrio, né? Eu perguntei para ele se ele podia me arrumar um remédio, né, para eu poder ficar mais tranquilo, mais suave. E ele acabou me arrumando um remédio, né, para eu poder ficar mais tranquilo. E naquela época, eu não podia procurar ajuda, eu não podia procurar ajuda profissional de um médico psiquiátrico, Por quê? Porque como eu era contratado, eu estava fazendo o processo para o concurso, né? Eu estava fazendo o processo para o concurso do ano de 2012, 2013, se eu não me engano, né? E se eu tivesse algo relacionado à minha saúde psiquiátrica na minha pasta de saúde, eu seria reprovado para me efetivar, né?
Agora eu vou fazer o vídeo 2, porque senão o vídeo fica muito longo, viu, galera? Então vocês acompanhem aí, né? Não perca o próximo vídeo aí, porque senão o vídeo fica muito longo. É um tipo de assunto muito sério, beleza? E muito longo também. Mas eu espero que vocês estejam gostando. E eu espero que vocês consigam entender, né, essas dificuldades que um profissional da área de segurança carrega, beleza? Eu sei que isso aqui não foi só a minha realidade, mas já foi a realidade de muitos outros policiais por aí, beleza? E eu espero que para você que queira entrar para a polícia, né, não tenha essas mesmas mazelas ao qual eu passei, beleza, galera? Então aguarde aí e vai para o próximo vídeo, beleza? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.